Amigas e amigos, eu tenho insistido aqui nesta tese de que a gente tem que ter uma compreensão mínima sobre o enredo deste golpe para a gente não cair na prostração, na falta de perspectiva, naquele desânimo. Para onde vamos? O que vamos fazer? Ó céus, ó vida! A gente tem que encontrar forças para fazer a resistência e o enfrentamento na reflexão, no estudo. A gente compreender que se trata de um golpe de classes, que tem aí um elemento fundamental da nossa história, da nossa composição social. É necessário, eu tenho falado aqui, a gente costurar o nosso raciocínio com o fio da história, compreender os processos, o estágio em que a humanidade se encontra, para onde vamos, quais são as saídas possíveis, quais são as realidades, as complexidades. Tem alguns casos aqui que eu quero comentar para a gente entender exatamente esse enredo. Eu quero começar aqui pelo caso Dreyfus, muito bem analisado aqui neste livro A Queda da França, do William Shirer, que foi um jornalista de esquerda norte-americano, escreveu também Ascensão e Queda do Terceiro Reich, uma obra fundamental também, parcialmente traduzida para o português pelo Pedro Pomar. São 4 volumes, ele traduziu os 2 primeiros. Fundamental essas obras. Aqui no caso Dreyfus, a tese do William Shirer é de que isso foi determinante para criar um sentimento antissemitista na França, que possibilitou a ocupação vergonhosa do regime nazista no processo da Segunda Guerra Mundial. Serviu também para o último czar da Rússia fazer o seu jogo contra os judeus, os pogroms, aqueles banhos de sangue que eles deram lá na Rússia, o regime czarista, jogando toda a culpa das mazelas do país nas costas dos judeus. Isso também foi usado na Guerra Civil que se estabeleceu logo depois da Revolução de 1917, que eles faziam ali uma ligação judeu e comunista. O comunismo seria coisa dos judeus. Isso virou política de Estado no regime nazista do Adolf Hitler. O incêndio do Reichstag, por exemplo, o parlamento da Alemanha, os nazistas puseram fogo no parlamento e jogaram a culpa nos comunistas, que o Hitler dizia que judeu e comunista era a mesma coisa. E isso serviu para justificar, serviu de pretexto para aquela campanha infame, indecente, violenta, que o regime nazista moveu contra os comunistas e os judeus. Teve também o caso das quintas colunas, aqueles movimentos que os nazistas criavam nos países, criavam lá uma balbúrdia qualquer, um tumulto, isso justificava a invasão do país pelo regime nazista. Esse termo quinta coluna surgiu já na Guerra Civil Espanhola, quando o general Francisco Franco deu o golpe na República. A história é de que havia um general que estava preparando a invasão de Madrid, com 4 colunas, e ele disse que a quinta coluna estava esperando ele lá dentro de Madrid, que seria um partido ultra-esquerdista que fazia lá uma luta contra a República, dizia que fazia uma luta revolucionária, resoluta contra a República, quando na prática estava fazendo o jogo dos fascistas, dos franquistas. Teve esse caso aí de quinta coluna, virou uma espécie de política oficial do regime nazista para invadir os outros países que eles tinham interesses. Aqui no Brasil nós tivemos muitas quintas colunas. Agora a Operação Lava Jato é uma quinta coluna típica, que prepara as condições aqui para a invasão da lógica econômica, daí da geopolítica regida pelos interesses norte-americanos, fundamentalmente, seus aliados, seus satélites. A Operação Lava Jato é uma quinta coluna típica, semelhante do ponto de vista político àquelas lá do regime nazista, inclusive com métodos que eu tenho falado aqui, traços de fascismo e tal. A dinâmica política do país se transferiu completamente, integralmente para a lógica da Operação Lava Jato, em que tem a mídia como a sua correia de transmissão. Tudo que acontece na Operação Lava Jato passa pela correia de transmissão da mídia. Agora, isso já aconteceu. Tem um caso que eu considero que é pouco comentado e pouco refletido ainda no Brasil, que foi esse episódio da cassação do registro do Partido Comunista do Brasil em 47 e já em 48 a cassação dos seus mandatos. O Brasil vinha numa ascensão democrática, Constituição de 46, Isso, na geopolítica daquele tempo, isso era inaceitável. Por isso que houve a cassação. O Partido Comunista do Brasil tinha um enraizamento muito grande, bancada razoável na Câmara Federal,
tinha bancadas nos estados, uma rede de jornais e outros instrumentos de comunicação, um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, né, que era a Tribuna Popular, era a capital da República na época. Naquela lógica da formatação do golpe, do modelo do golpe que eu falei aqui, que eu já comentei, né, que tem essa política econômica conservadora como seu esteio, aí dos ícones do pensamento conservador, agora traduzido aí pelas políticas neoliberais, o programa do golpe que nós estamos vendo agora, o molde do golpe, o modelo do golpe, a instrumentalização do golpe que eles criaram a partir da Escola Superior de Guerra, quando o plano Truman queria militarizar aqui toda a região, que tentaram aí com os golpes de Estado militares. O golpe no Brasil de 64 foi fundamental, funcionou como uma espécie de epicentro de golpes aqui em outros países aqui da região. Os generais latrocidas que eles instrumentalizaram na Escola Superior de Guerra. E agora a Operação Lava Jato substitui aquele grupo de generais. Não à toa que o Grupo Globo pede desculpa, pedimos desculpas porque apoiamos o golpe de 64. Eles não apoiaram, eles deram sustentação, não só o Grupo Globo, né? Todo esse espectro aí que eu tenho falado aqui, dessa elite, dessa direita, o submundo aí, os bandos que eles organizaram, os porões das torturas, dos assassinatos, para consolidar a escumalha, né, que comandou aquele processo político do golpe de 64. É a lógica, o anticomunismo que vem desse episódio aqui. Tem um caso aqui que é muito semelhante ao que nós estamos presenciando agora, né, que foi a prisão do Gregório Bezerra, que foi deputado federal, nessa bancada, foi cassado em 48, né, assim que ele pisou fora do parlamento, tinha uma ordem de prisão contra ele, expedida pelo ministro da Guerra do governo do general Eurico Gaspar Dutra, o general Caron Berti. A acusação era de que ele tinha incendiado o quartel do 15º Regimento de Infantaria em João Pessoa. O Gregório Bezerra tinha uma atuação política lá, pelo Partido Comunista do Brasil, ele era de Pernambuco, e incendiaram lá o quartel e acusaram ele de ter posto fogo no quartel e prenderam ele logo que ele saiu do parlamento com o mandato cassado. Isso está muito bem descrito aqui na biografia do Pedro Palmar, porque o Pedro Palmar ele permaneceu com o mandato, porque ele foi eleito por um outro partido, e ele usou o mandato para proteger o Gregório Bezerra. E ele descreve, ele chamou isso aqui de hashtag Mirim, que puseram fogo lá no quartel e atribuíram ao Partido Comunista. O resultado é que o Gregório Bezerra ficou 1 ano e 3 meses preso, sem contar os outros comunistas lá de Pernambuco. Os deputados estaduais do Partido Comunista do Brasil também foram presos. Para a gente entender que esse método que a gente está vendo agora com a Operação Lava Jato são métodos antigos, usaram isso em 1935, na insurreição da Aliança Nacional Libertadora também. Depois, o Plano Cohen, que justificou o golpe de Estado de 1937 com Getúlio Vargas, que disse que tinha uma conspiração, uma farsa, uma mentira, coincidentemente montada por um general ligado aos integralistas, os fascistas daquela época. E não à toa, esse mesmo general Mourão, Olímpio Mourão, que forjou o Plano Cohen, foi um dos artífices do golpe de 64. E tem aí, coincidentemente, outro Mourão falando pelas viúvas dos latrocidas de 64. Tudo isso eu estou falando para a gente entender que essa lógica da Operação Lava Jato não é inédita. Tem os mesmos elementos filosóficos, sociológicos, históricos. A Operação Lava Jato é uma quinta coluna que faz exatamente o que, em outros tempos, eles fizeram com outros métodos, com outros meios, mas a ideologia é a mesma, os ideais são os mesmos, os elementos históricos são os mesmos, os personagens da história são os mesmos, as classes são os mesmos, o Brasil é o mesmo. É aí que a gente tem que buscar forças na reflexão e no estudo para a gente unir forças e combater o golpe. Aquela história, né? Quem não está contra nós está conosco, unir forças para a gente enfrentar esta realidade e derrotar o golpe. É por aí o caminho. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.